O colapso começou antes do primeiro disparo ser ouvido, registrado silenciosamente em relatórios topográficos e previsões climáticas ignoradas pelos comandos superiores. Mapas oficiais indicavam rotas instáveis, gargalos logísticos e terrenos que se tornariam intransitáveis com a mudança da estação. Mas as posições avançadas foram mantidas por decisão política e orgulho institucional. Documentos de Estado-Maior alertaram para a vulnerabilidade das linhas de suprimento, destacando que qualquer interrupção resultaria em isolamento completo das tropas. Ainda assim, ordens formais determinaram a permanência no terreno, contrariando avaliações técnicas e dados geográficos precisos. A derrota não foi súbita nem inesperada, mas consequência direta de advertências formais descartadas. A geografia sempre exerceu papel determinante na condução da guerra, condicionando movimentos, tempos e possibilidades logísticas. Terrenos montanhosos, planícies alagadiças ou regiões desérticas impõem limites objetivos que não podem ser superados por vontade política ou retórica estratégica. Quando mapas detalhados são ignorados, o planejamento operacional perde sua base concreta e passa a operar por suposições perigosas. Relatórios históricos demonstram que campanhas fracassadas frequentemente compartilham o mesmo erro inicial, a negação do terreno como fator decisivo. Essa negação cria uma dissonância entre a realidade física e as ordens emitidas. O clima, por sua vez, atua como multiplicador de riscos logísticos, afetando estradas, visibilidade, consumo de recursos e resistência humana. Previsões meteorológicas oficiais, quando desconsideradas, transformam deslocamentos planejados em operações de sobrevivência. Registros militares apontam que mudanças sazonais previsíveis foram tratadas como variáveis secundárias em decisões de alto comando. Essa postura resultou em veículos imobilizados, suprimentos deteriorados e tropas expostas a condições extremas. A combinação entre terreno hostil e clima adverso selou o destino de forças isoladas. Manter posições avançadas sem rotas seguras de abastecimento representa uma violação dos princípios básicos da logística militar. Arquivos históricos revelam que advertências sobre a fragilidade das linhas de suprimento foram formalmente registradas e arquivadas antes do colapso. Mesmo assim, a decisão de permanecer foi justificada por argumentos simbólicos e pela necessidade de demonstrar controle territorial. Essa escolha converteu posições estratégicas em pontos de estrangulamento logístico. O isolamento progressivo reduziu a capacidade operacional antes mesmo do confronto direto. A introdução deste documentário estabelece que a derrota analisada não foi resultado de surpresa tática ou inferioridade técnica imediata. Ela emergiu de um processo decisório em que dados geográficos e climáticos amplamente disponíveis foram conscientemente desconsiderados. A documentação histórica confirma que alternativas existiam e foram debatidas internamente. A manutenção das posições avançadas representou uma escolha deliberada, não uma imposição circunstancial. As consequências dessa decisão moldaram não apenas o desfecho da campanha, mas lições permanentes da história militar. A decisão de ocupar posições avançadas foi tomada com base em objetivos políticos e simbólicos, que extrapolavam a lógica militar estrita. Documentos de planejamento revelam que a ocupação dessas áreas visava demonstrar controle territorial contínuo, mesmo diante de limitações logísticas claramente identificadas. Mapas oficiais do Estado-Maior indicavam que as rotas de acesso dependiam de poucas estradas vulneráveis a bloqueios naturais e ação inimiga. Avaliações técnicas advertiam que a perda de qualquer um desses eixos comprometeria todo o sistema de abastecimento. Ainda assim, a ordem de manutenção das posições foi reafirmada em comunicações formais. Os relatórios geográficos detalhavam a natureza do terreno, destacando declives acentuados, solos instáveis e áreas propensas a inundações sazonais. Essas características
exigiam planejamento logístico reforçado e alternativas de suprimento redundantes. Arquivos históricos mostram que tais recomendações foram classificadas como excessivamente cautelosas por setores do comando. A confiança excessiva na capacidade de improvisação substituiu a análise objetiva dos dados cartográficos. Essa postura criou uma falsa percepção de segurança operacional. A logística, elemento central de qualquer campanha prolongada, passou a operar no limite desde os primeiros dias de ocupação. Registros de transporte indicam atrasos recorrentes na chegada de munição, combustível e alimentos às unidades avançadas. A distância entre depósitos centrais e posições de frente ampliava o tempo de resposta a qualquer interrupção. Mesmo com esses sinais iniciais, não houve revisão imediata do dispositivo militar. A persistência no erro consolidou uma situação de dependência extrema das rotas existentes. O desprezo pelos mapas também se refletiu na subestimação do impacto do relevo sobre o movimento de tropas e equipamentos. Veículos projetados para terrenos firmes enfrentaram dificuldades crescentes em áreas lamacentas ou íngremes. Relatórios de manutenção registraram aumento significativo de avarias mecânicas ainda na fase inicial da campanha. Essas perdas reduziram a mobilidade e ampliaram a vulnerabilidade das unidades isoladas. O terreno passou a ditar o ritmo das operações, não o planejamento estratégico. A parte 1 demonstra que o colapso não começou com o clima adverso ou a pressão inimiga, mas com a decisão consciente de ignorar dados geográficos consolidados. A documentação disponível à época já indicava os riscos inerentes à ocupação prolongada dessas posições. A insistência em manter o dispositivo avançado criou uma base frágil sobre a qual toda a campanha foi construída. Cada escolha subsequente passou a ser condicionada por essa fragilidade inicial. O erro original tornou-se estrutural e progressivamente irreversível. O agravamento da situação logística tornou-se evidente à medida que as condições climáticas previstas começaram a se manifestar conforme os relatórios meteorológicos já haviam indicado. Chuvas persistentes transformaram estradas secundárias em corredores de lama, reduzindo drasticamente a capacidade de tráfego pesado. Registros de engenharia militar apontam que pontes improvisadas e vias não pavimentadas não suportaram o volume constante de suprimentos. A previsibilidade desses eventos estava documentada em estudos climáticos regionais disponíveis antes da ocupação. Mesmo assim, não houve alteração significativa no plano de permanência das forças avançadas. A deterioração das rotas de suprimento impactou diretamente o fluxo de combustível, elemento crítico para a mobilidade operacional. Relatórios logísticos indicam que unidades passaram a racionar deslocamentos para preservar reservas mínimas. Essa limitação reduziu a capacidade de resposta a incidentes e comprometeu a flexibilidade tática. Veículos imobilizados tornaram-se alvos fáceis ou precisaram ser abandonados por falta de recuperação adequada. O efeito cumulativo dessas perdas foi registrado de forma sistemática nos arquivos da campanha. O abastecimento de alimentos e medicamentos também sofreu degradação progressiva, conforme demonstram registros médicos e de intendência. Atrasos frequentes provocaram redução de rações e impacto direto na saúde das tropas. Doenças relacionadas à exposição prolongada ao frio e à umidade começaram a ser reportadas em frequência crescente. Esses dados foram encaminhados aos escalões superiores como alertas formais sobre a sustentabilidade da posição. Ainda assim, as ordens de manutenção do dispositivo permaneceram inalteradas. A incapacidade de estabelecer rotas alternativas expôs uma falha estrutural no planejamento inicial. Estudos cartográficos indicavam possibilidades secundárias de acesso que exigiriam investimento prévio em infraestrutura. A decisão de não desenvolver essas alternativas foi motivada por restrições de tempo e pela crença de que não seriam necessárias. Quando as rotas principais se tornaram intransitáveis, não havia soluções viáveis prontas para substituí-las. A dependência absoluta de poucos eixos logísticos revelou-se um erro crítico.
A parte 2 evidencia que os efeitos do clima não foram inesperados nem extraordinários, mas a materialização de riscos previamente identificados. A documentação histórica confirma que os dados estavam disponíveis e foram comunicados de forma clara. A recusa em ajustar o dispositivo diante dessas evidências transformou dificuldades previsíveis em crises operacionais. Cada dia de permanência ampliava o desgaste humano e material das forças isoladas. O caminho para o colapso operacional tornava-se cada vez mais estreito. O isolamento progressivo das posições avançadas alterou de forma decisiva o equilíbrio operacional da campanha. Registros de comunicações mostram que o tempo necessário para transmitir ordens e receber relatórios aumentou à medida que as infraestruturas de apoio se degradavam. A dependência de poucos meios de comunicação expôs as unidades a interrupções frequentes. Essa limitação reduziu a coordenação entre as forças avançadas e os comandos de retaguarda. O efeito prático foi a fragmentação do controle operacional. A perda de regularidade no fluxo de suprimentos comprometeu a capacidade de manter posições defensivas adequadas. Relatórios de engenharia indicam que obras de fortificação planejadas foram interrompidas por falta de materiais. A escassez de munição impôs restrições ao treinamento e à prontidão de combate. Unidades passaram a priorizar a conservação de recursos em detrimento da iniciativa tática. Essa postura defensiva forçada reduziu a margem de manobra estratégica. O terreno, anteriormente tratado como variável secundária, passou a dominar todas as decisões locais. Deslocamentos que antes exigiam horas passaram a demandar dias, conforme estradas se tornavam impraticáveis. Registros de patrulha apontam aumento do esforço físico necessário para manter vigilância mínima. O desgaste acumulado afetou a eficiência das tropas e ampliou a taxa de afastamentos por exaustão. A superioridade numérica ou material perdeu relevância diante das limitações impostas pelo ambiente. A pressão inimiga, embora constante, não foi o fator determinante do colapso inicial. Documentos de inteligência indicam que o adversário explorou as vulnerabilidades logísticas já existentes, sem necessidade de grandes ofensivas. A interrupção pontual de rotas críticas produziu efeitos desproporcionais sobre as forças isoladas. Essa exploração foi facilitada pela previsibilidade dos eixos de suprimento. A iniciativa estratégica passou gradualmente para o lado que melhor compreendia o terreno. A parte 3 demonstra que o isolamento não ocorreu de forma abrupta, mas como resultado de uma sequência de decisões interligadas. Cada falha logística reforçou a dependência de condições externas cada vez mais instáveis. A incapacidade de reverter esse processo consolidou uma situação de desgaste contínuo. A documentação histórica confirma que o controle operacional foi perdido antes do confronto decisivo. O colapso tornou-se uma questão de tempo, não de possibilidade. A manutenção das posições avançadas passou a exigir um volume de recursos desproporcional ao seu valor estratégico real. Relatórios de Estado-Maior indicam que unidades de apoio foram deslocadas repetidamente para sustentar áreas cada vez mais difíceis de abastecer. Esse esforço logístico excessivo reduziu a capacidade de reforçar setores mais críticos do teatro de operações. A concentração de recursos em pontos isolados criou desequilíbrios em toda a estrutura operacional. O custo da permanência superou progressivamente qualquer ganho tático. A degradação do clima intensificou os problemas já existentes, conforme previsto nos estudos meteorológicos anteriores à campanha. Registros oficiais apontam quedas acentuadas de temperatura e eventos climáticos severos que afetaram pessoal e equipamento. A falta de abrigo adequado e de vestuário apropriado agravou o impacto dessas condições. As perdas não resultaram apenas de ação inimiga, mas de exposição prolongada ao ambiente. Esses efeitos foram documentados em relatórios médicos e logísticos. A cadeia de comando enfrentou crescente dificuldade para avaliar a situação real nas posições avançadas. Informações chegavam com atraso ou de forma incompleta,
comprometendo a tomada de decisão. A distância física e a deterioração das comunicações criaram uma percepção distorcida da capacidade de resistência das unidades. Ordens baseadas em dados desatualizados agravaram o desgaste existente. A desconexão entre comando e realidade operacional tornou-se evidente nos registros posteriores. Tentativas de reforço e reabastecimento emergencial foram realizadas, mas com resultados limitados. Documentos de transporte indicam que comboios adicionais sofreram perdas significativas devido às condições do terreno. O esforço para manter a posição passou a gerar mais baixas do que benefícios operacionais mensuráveis. A insistência em sustentar o dispositivo revelou-se uma escalada de compromisso sem retorno estratégico. Cada tentativa de correção aprofundou a dependência de um sistema já falho. A parte 4 evidencia que a situação havia ultrapassado o ponto de reversão operacional. A documentação histórica demonstra que alternativas de retirada ou reposicionamento foram consideradas tardiamente. O orgulho institucional e o receio de admitir erro retardaram decisões críticas. O resultado foi a transformação de uma posição avançada em um fardo estratégico. A campanha passou a ser definida pela tentativa de mitigar perdas, não por alcançar objetivos. O desgaste acumulado começou a se refletir de forma mensurável na capacidade de combate das unidades isoladas. Registros operacionais indicam redução contínua no efetivo disponível para missões básicas. A combinação de doenças, exaustão e falhas mecânicas limitou a prontidão geral. Relatórios internos passaram a classificar a situação como crítica, utilizando terminologia formal padronizada. Mesmo assim, a estrutura de comando manteve a diretriz de permanência. A moral das tropas foi afetada pela percepção crescente de abandono logístico. Diários oficiais e relatórios de comando de unidade registram preocupação com a previsibilidade das rotas de suprimento. A ausência de garantias mínimas de reabastecimento reduziu a confiança na cadeia de comando. Esse fator, embora intangível, teve impacto direto na disciplina e na coesão operacional. A degradação moral foi documentada de forma consistente nos arquivos da campanha. A tentativa de manter a iniciativa tática tornou-se cada vez mais limitada pelas condições materiais. A escassez de munição e combustível restringiu operações ofensivas a ações pontuais e defensivas. Registros de planejamento indicam cancelamentos sucessivos de operações previstas. O comando local passou a adotar postura reativa, focada na preservação do dispositivo existente. Essa mudança de postura marcou a perda efetiva da iniciativa estratégica. O inimigo explorou a previsibilidade das posições e rotas restantes com crescente eficiência. Relatórios de inteligência indicam aumento de interdições seletivas em pontos críticos do terreno. A ausência de alternativas logísticas amplificou o impacto dessas ações. Cada interrupção, mesmo temporária, produziu efeitos prolongados sobre a capacidade operacional. O controle do tempo e do ritmo da campanha foi transferido gradualmente ao adversário. A parte 5 demonstra que a manutenção das posições avançadas já não era uma escolha estratégica, mas uma tentativa de evitar a admissão de erro. A documentação histórica confirma que os custos humanos e materiais superavam amplamente os benefícios. A insistência em permanecer agravou perdas que poderiam ter sido mitigadas por uma retirada ordenada. O colapso deixou de ser apenas logístico e tornou-se estrutural. A campanha avançava para seu desfecho inevitável. A degradação estrutural da campanha atingiu um ponto em que as posições avançadas deixaram de cumprir qualquer função operacional relevante. Relatórios de avaliação estratégica indicam que a capacidade de influenciar o curso das operações era praticamente nula. A manutenção dessas áreas passou a servir apenas como símbolo de resistência, desprovido de valor militar concreto. Essa dissociação entre simbolismo e eficácia operacional foi registrada em análises posteriores. O terreno continuava a impor limites intransponíveis às forças isoladas.
A escassez de recursos obrigou o comando local a estabelecer prioridades de sobrevivência, em detrimento de objetivos estratégicos. Registros logísticos mostram que o consumo de combustível foi reduzido ao mínimo necessário para manter equipamentos essenciais. A falta de peças de reposição resultou na desativação permanente de veículos e sistemas. Essas decisões, embora racionais no curto prazo, reduziram ainda mais a capacidade de manobra. A força tornou-se estática em um ambiente hostil. O clima adverso manteve-se como fator constante de desgaste, conforme já previsto nos estudos iniciais. Relatórios médicos registraram aumento de casos de hipotermia, lesões por esforço e doenças respiratórias. A limitação de suprimentos médicos agravou a situação, comprometendo a recuperação do efetivo. Essas perdas humanas não estavam associadas a confrontos diretos, mas às condições ambientais. A documentação confirma que o impacto do clima foi subestimado desde o início. A comunicação entre escalões tornou-se cada vez mais fragmentada e intermitente. Ordens de reposicionamento chegaram tarde ou de forma incompleta às unidades avançadas. A ausência de clareza operacional gerou interpretações divergentes no nível tático. Essa confusão foi registrada em relatórios de comando como fator adicional de desgaste. O controle central sobre a situação praticamente se dissolveu. A parte 6 evidencia que a campanha havia entrado em uma fase de estagnação irreversível. A soma de falhas logísticas, ambientais e de comando eliminou qualquer possibilidade de recuperação. A documentação histórica demonstra que a permanência prolongada não alterou o resultado final. O erro inicial de ignorar mapas e dados climáticos continuava a produzir efeitos cumulativos. O desfecho aproximava-se de forma previsível. O reconhecimento tardio da inviabilidade das posições avançadas iniciou um processo de avaliação interna marcado por atrasos críticos. Registros de reuniões de alto comando indicam que relatórios consolidados finalmente refletiam a gravidade da situação. A discrepância entre os dados iniciais ignorados e a realidade operacional tornou-se impossível de ocultar. Mesmo assim, a formulação de uma decisão definitiva foi postergada por considerações políticas e institucionais. O tempo perdido nesse intervalo ampliou as perdas acumuladas. Tentativas de planejar uma retirada organizada enfrentaram obstáculos logísticos severos. Estudos de movimentação indicavam que as mesmas rotas comprometidas deveriam ser utilizadas para a evacuação. A degradação do terreno e a escassez de transporte limitaram a capacidade de deslocamento simultâneo das unidades. Registros operacionais mostram que o risco de abandono de material sensível era elevado. A retirada, que poderia ter sido executada em condições controladas anteriormente, tornou-se uma operação de alto risco. O inimigo, atento às movimentações, intensificou ações de interdição durante esse período de transição. Relatórios de inteligência indicam aumento de atividades voltadas a explorar gargalos conhecidos. A previsibilidade dos eixos de retirada agravou a vulnerabilidade das forças em movimento. Cada atraso adicional ampliava a janela de oportunidade para interferência adversária. O terreno continuava a favorecer quem melhor compreendia suas limitações. A coordenação entre unidades durante a retirada revelou fragilidades acumuladas ao longo da campanha. Registros de comunicações apontam falhas na sincronização de movimentos e na transmissão de ordens. A ausência de um plano alternativo robusto aumentou a dependência de improvisação local. Essas improvisações, embora necessárias, elevaram o risco de perdas adicionais. O processo de retirada passou a ser conduzido sob pressão constante. A parte 7 demonstra que a decisão tardia de recuar não eliminou as consequências do erro inicial. A documentação histórica confirma que o custo da retirada superou aquele que teria sido enfrentado em uma decisão antecipada. O orgulho institucional prolongou a exposição das forças a riscos desnecessários. O terreno e o clima continuaram a impor suas condições até o último momento.
A campanha aproximava-se de seu encerramento com perdas significativas e evitáveis. A execução da retirada ocorreu sob condições que refletiam a soma de todas as falhas anteriores. Registros operacionais indicam que o deslocamento foi realizado de forma fragmentada, devido à limitação de meios de transporte disponíveis. A prioridade passou a ser a evacuação do pessoal, com grande parte do material pesado sendo inutilizada ou abandonada. Essa perda de equipamentos foi documentada em inventários posteriores, como consequência direta das restrições logísticas. O terreno continuava a restringir qualquer tentativa de manobra alternativa. As condições climáticas mantiveram-se adversas durante todo o processo de retirada. Relatórios meteorológicos confirmam que eventos previstos meses antes coincidiram com o momento da evacuação. A combinação de frio intenso, precipitação e baixa visibilidade aumentou os riscos de acidentes. Registros médicos apontam ocorrências de baixas adicionais relacionadas a essas condições. O clima, novamente, atuou como fator determinante do ritmo das operações. A pressão inimiga durante a retirada foi direcionada principalmente a atrasar e desorganizar os movimentos. Documentos de inteligência indicam que ações seletivas visavam pontos críticos previamente identificados. A previsibilidade das rotas obrigatórias facilitou essas intervenções. Mesmo sem confrontos de grande escala, o impacto operacional foi significativo. A retirada foi marcada por perdas graduais e contínuas. A cadeia de comando enfrentou dificuldades para manter coesão e controle durante a evacuação. Registros de comunicações mostram interrupções frequentes e ordens contraditórias. A necessidade de decisões rápidas em ambiente degradado expôs limitações acumuladas ao longo da campanha. A improvisação tornou-se regra, não exceção. O controle central só foi parcialmente restabelecido após a conclusão do movimento. A parte 8 evidencia que a retirada não representou uma solução, mas a etapa final de um processo de desgaste previsível. A documentação histórica demonstra que os custos humanos e materiais foram amplificados pelas condições impostas pelo terreno e pelo clima. O abandono de posições avançadas ocorreu sem ganhos compensatórios. O erro original continuou a definir o resultado até o encerramento das operações. A campanha deixou um legado de lições duramente aprendidas. A análise documental da campanha confirma que o desfecho negativo foi consequência direta de decisões tomadas em desacordo com dados geográficos e climáticos amplamente disponíveis. Mapas, relatórios técnicos e estudos meteorológicos indicavam limites objetivos que foram deliberadamente ignorados. A manutenção de posições avançadas sem rotas seguras de suprimento violou princípios básicos da arte militar. Essas escolhas não resultaram de falta de informação, mas da recusa em aceitá-la. O colapso foi construído gradualmente, desde o planejamento inicial. O orgulho institucional desempenhou papel central na persistência do erro estratégico. Documentos de Estado-Maior revelam que a admissão de inviabilidade foi adiada por receio de impacto político e simbólico. Essa postura transformou advertências técnicas em registros arquivados, sem efeito prático. A distância entre análise e decisão ampliou as consequências humanas e materiais. A derrota tornou-se não apenas militar, mas também administrativa. O terreno e o clima, fatores constantes e previsíveis, demonstraram novamente sua capacidade de impor limites absolutos à condução da guerra. A documentação histórica confirma que nenhuma superioridade material ou numérica compensou a perda de mobilidade e suprimento. A geografia deixou de ser variável de planejamento para se tornar protagonista do resultado. Cada fase da campanha reforçou essa realidade. Ignorar esses fatores revelou-se um erro estrutural. As lições extraídas dessa campanha influenciaram revisões doutrinárias posteriores em diferentes forças armadas. Registros de estudos militares indicam maior ênfase em logística, análise ambiental e flexibilidade operacional.
A incorporação sistemática de dados geográficos passou a ser tratada como elemento central do planejamento. Essas mudanças refletem o reconhecimento formal das falhas cometidas. O aprendizado institucional surgiu a um custo elevado. A conclusão histórica demonstra que derrotas previsíveis raramente são fruto do acaso. Elas emergem de decisões conscientes tomadas contra evidências documentadas. O caso analisado permanece como referência de como o orgulho pode sobrepor-se aos mapas de guerra. A história militar registra essas escolhas não para julgá-las moralmente, mas para compreendê-las tecnicamente. O rigor na análise desses erros permanece essencial para evitar sua repetição.